Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sinara Marques, editora do Portal Tribuna Nordeste, canal Tribuna do YouTube. Estou aqui, como avisei ontem, nas nossas redes sociais, né? Já colocamos nosso cardzinho com a entrevista na nossa coluna Notícias do Parlamento, e a entrevistada de hoje é a deputada Dulce Amorim, do PT, aqui de Pernambuco. A gente vai falar um pouquinho sobre o mandato dela. A gente tá com distanciamento todo sem máscara, ela também vai estar, mas justamente eu virei para cá para a gente cumprir todos os protocolos, né? E já vou passar para ela dar o bom dia dela e a gente iniciar a nossa entrevista um pouquinho atrasada, mas é assim mesmo. A gente tá nessa correria, mãe, jornalista, é assim mesmo. Eu tive que passar na escola da minha filha, mas cheguei e o pessoal já está compartilhando aqui para a gente acompanhar um pouquinho nossa entrevista. Eu vou virar aqui para a deputada. Enquadrar. Deputada, você já está aí, você já está ao vivo. Bom dia, obrigada por estar aqui no nosso portal. Faço igual a nossa jornalista aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É muito bom, Sinara, estar aqui com você, falando com seus telespectadores, com seus ouvintes. Isso é bom porque a gente traz notícias do que tem sido feito, do que eu, principalmente como deputada, há uma prestação de conta que a gente faz com a comunidade, com o Estado, e dizer o que a gente tem providenciado para o nosso povo. Deputada, primeiro mandato, mas assim, um ano passado foi um ano diferenciado, com a pandemia. Como é que foi mudar do parlamento ao vivo para o parlamento remoto? Já se habituou? Quais foram os principais desafios? Na realidade, quando a gente trabalha presencialmente, é bem melhor porque a gente consegue uma resolutividade com mais rapidez. Quando a gente está online, as coisas não fluem tão rápido, igual é olho no olho. Mas, graças a Deus, nós temos se adaptado, sim, a esse novo sistema. Temos trabalhado muito. Para você ter ideia, nas quartas-feiras, geralmente, a gente participa de 3, 4 comissões. Quando é na quinta-feira, a gente tem as reuniões online também da Assembleia, as sessões remotas. Então, e por incrível que pareça, a questão de projetos de lei, a questão de requerimentos e tudo, tem andado bem mais agora nesse período remoto do que mesmo no período que a gente estava presencial, não é? Então, isso, o Estado só tem ganhado com isso, o povo só tem ganhado com isso, porque a gente conseguiu dar agilidade. Para você ter ideia, a gente não tem projetos reprimidos, vamos dizer assim, aguardando a análise das comissões, não é? Sempre que os projetos chegam, eles já partem logo para as comissões e aí já dá andamento justamente para ir para a votação em plenário. Na verdade, eu tenho acompanhado. Eu sou gosto muito acompanho, até por ter a cobertura política dos parlamentos, gosto de. Já atuei nas assembleias, tanto aqui de Pernambuco como na Paraíba. Gosto dessa movimentação. E assim, eu vi realmente que o ritmo continuou. Dentro do trabalho que vocês fizeram no ano passado, a maioria foi voltada para essa questão, né, de combater a pandemia, de ajudar o Estado nessa questão. Como é que você destacou, o que é que você, do seu mandato, o que é que você destinou para ajudar o governo nesse processo e nessa guerra aí contra o vírus? Olha, a gente fez um pacote, todo mundo lá na Assembleia, e fizemos uma emenda em conjunto, não é? Todo mundo, a gente já tinha compromissos com alguns municípios que não poderia deixar, né, também de colocar, porque a gente já tinha os compromissos. A gente sabe que, principalmente, a nossa região de Sequeiro é uma região muito carente de poços, de limpezas de barragens e outros itens, montagens de poços também. Então, a gente não teve como destinar 100%. Mas, com certeza, nós tivemos a nossa contribuição, como também contribuição até para os hospitais de Recife, que atendem outras áreas que não é Covid. Porque o que é o nosso problema hoje aqui? É que a gente tem que trabalhar com o que já existia, com doenças que já existiam, e temos que fazer um enfrentamento desse novo problema que é a Covid, né? Então, a gente tem que trabalhar em paralelo. Para você ter ideia, eu estou em conversa aqui com o pessoal, com a Associação das Pessoas Portadoras de Lúpus, né? Que estão sem atendimento. Por quê? Porque a UPAE foi destinada apenas para a Covid. Então, com isso, as pessoas que têm outras comorbidades estão realmente passando por dificuldades de atendimento. Então, a gente tem buscado solução para essas outras comorbidades,
para que assim a população não possa ficar desassistida. É claro que está complicado, agora mesmo a gente vive um momento muito crítico, não é? Onde a gente chegou praticamente a zerar a Petrolina, os leitos de UTI, e aí essa semana, agora no início da semana, eu estive em Recife, fui à Casa Civil protocolar um ofício pedindo ao governo do estado que fizesse justamente a ampliação de leitos aqui. Hoje o governo do estado tem aqui em Petrolina, né? Tem 7 leitos de UTI no Memorial, tem mais 7 leitos de UTI no Neurocárdio e 20 leitos na UPAE, que era onde era o atendimento especializado, né? No Domalan tem 10 leitos de enfermaria e na UPAE tem mais 30 leitos de enfermaria. A gente sabe que isso ainda não é o suficiente. É por isso que a gente entrou com esse pedido para que o governador fosse sensível realmente de nos atender o mais rápido possível. E agora, ainda há pouco, em consulta à Secretaria de Saúde do Estado, eles lançaram aí a conversa justamente com a rede privada para ver o que é que eles podem abrir de novos leitos para que o Estado possa contratar. Então, a gente está no aguardo aí justamente dessa convocação da rede privada, para a gente ver o que é que o Estado vai poder ampliar aqui para a região, porque quando a gente fala Petrolina, mas não é só Petrolina, é toda essa regional aqui, da 8ª Regional de Saúde, para que a gente possa realmente oferecer mais atendimento às pessoas e principalmente que a gente possa salvar vidas, porque nesse momento aqui o importante é salvar vidas. E aí aqui eu também apelo para o governo municipal, né? Que abra também novos leitos de UTI, que realmente seja solidário com os munícipes aqui, já que a responsabilidade dele se restringe só à Petrolina, que ele possa também ajudar toda a comunidade petrolinense nesse combate. Se a gente unir força, o que eu sempre falo, Sinara, é que passa os palanques, a gente tem que desmontar os palanques eleitorais e tem que partir em trabalho conjunto para a população. Como também outra coisa que eu falo, eu não estou aqui para defender entidades, eu estou aqui para defender o povo, não é? Eu sou paga pelo povo para defender o povo. Então, qual é o meu papel nesse exato momento? É mediar povo e instituição, não é? Com a questão da Secretaria de Saúde, às vezes Compesa, às vezes Secretaria de Agricultura. Então, enfim, outras entidades que a gente possa realmente estar trazendo benfeitorias para o povo. Deputada, então assim, como é que a gente está voltando novamente a um período crítico, né, da pandemia, quando não deveria mais estar, né, nessa confusão toda de casos aumentando, de hospitais, de estados entrando em colapso, né, no sul do país, o Paraná é um exemplo disso, e no Nordeste, governadores como Rui Costa na Bahia, Camilo Santana no Ceará e Paulo Câmara aqui em Pernambuco adotaram essas medidas, voltaram a adotar diante desse aumento de casos e diante também da população que resolveu relaxar. Eu acredito, a senhora acredita que essas medidas, muita gente tem criticado porque uma parte da população diz que cumpriu o dever de casa, está sem sair de casa, tem cumprido com as restrições, com os protocolos, enquanto outros não, mas que o poder público faltou avançar mais nisso, por conta da questão de ter tido a retirada dos leitos. Isso teve uma implicação e agora, diante disso, os governos estão correndo atrás do prejuízo. Como é que a senhora avalia isso, diante desse aumento, né, dessa preocupação que a gente está tendo da população e as próprias autoridades, sem falar que a gente tem um governo federal que também não cumpre sua parte? Na realidade, ontem, eu não me lembro em qual canal de TV que eu estava assistindo o noticiário, e o repórter falando que é importante agora que os governadores e os prefeitos tomem a linha de frente, porque, infelizmente, o presidente termina sendo irresponsável com as medidas tomadas. Foi constatado que ele realmente não vai tomar, né? Não vai entrar nessa... cumprir o papel dele que lhe cabe, né? Inclusive, o que me deixa triste, em eventos até aqui no Nordeste, não é? A gente vê o presidente aqui sem máscaras e até representantes, aglomerando, e até representantes aqui do nosso próprio estado também fazendo a mesma coisa. Então, isso é muito triste. Outra coisa muito triste é que o próprio Ministério de Saúde hoje
falou em reportagem no G1, falou que a perspectiva é de agora, em março, até dia de chegar a 3.000 mortes. A gente está chegando a 2.000 já praticamente, não é? Mortes diárias. Então, quer dizer, um aumento de 50% de pessoas poderá morrer por negligência justamente do governo federal. É claro que a população agora é a mais interessada nisso. E o que é que a população precisa fazer? É tomar medidas preventivas. A gente sabe que essa nova cepa, ela é uma cepa bem mais agressiva na questão da transmissão, não é? Então, a vacina ainda não chegou a todo mundo. Há uma oscilação entre municípios, entre estados. Alguns que já estão com 75 anos já tomando a vacina, outros que ainda estão em 80, outros que já estão em idades mais baixas. Mas, no momento, o que é que a gente precisa fazer com urgência? É justamente seguir as medidas da vigilância de saúde, que é a questão do uso da máscara, é a questão do uso do álcool, a questão do distanciamento social e a questão de ficar em casa. A gente sabe, gente, que nem todo mundo pode ficar em casa, porque tem aqueles que realmente precisam sair para trabalhar. Mas aqueles que não têm necessidade de sair, fiquem em casa. Outra coisa, essa questão de festa, de comemorações, não é hora disso. Nós temos que nos solidarizar. Quantas pessoas nesse momento aqui não estão chorando pelos seus entes queridos que morreram? Na Bahia, ontem eu estava vendo uma reportagem que estão alugando containers. Para quê? Para guardar corpos, porque não está tendo... Arena Fonte Nova. Pois é. Palco de alegria, né? Justamente, palco de alegria estão agora justamente sendo um palco de grande tristeza de assistir ali, muitos corpos estão sendo guardados ali. Então, minha gente, agora... não é momento de vaidade, agora não é momento de divertimento, agora é momento de recuar, de ficar em casa e de aguardar aí justamente o que é que as coisas como vão fluir as coisas. Mas eu como pessoa, eu como cidadã, eu preciso também fazer minha parte. A gente cobra dos governantes a parte deles, mas essa questão de coibir festas e tudo mais, na minha concepção, não era preciso nem ter polícia para fazer isso, certo? Mas, infelizmente, a gente tem visto aí, assistido nos jornais, constantemente, a polícia tendo que encerrar festas, tendo que encerrar comemorações, e a gente vendo pessoas se aglomerando, principalmente sem máscara. O uso da máscara, ela é importante. Quando eu uso a máscara, eu estou protegendo ao meu próximo. Quando o meu próximo usa a máscara, ele está me protegendo. Então, é uma coisa que eu dou, mas eu também recebo, não é? Então, por isso que é importante essa conscientização. Tá faltando também se deixar um pouquinho de se politizar essa questão, né? A gente vê essas críticas e a gente vê muita questão política, o povo já pensando em eleição no ano que vem, e isso tem atrapalhado, né, deputada? Com certeza. Política, voto é consequência, não é? Voto é consequência de trabalho. Então, por isso que eu acredito que nós, como representantes do povo, a gente não pode se ater a isso. Para mim, uma vida é mais importante que qualquer coisa nesse mundo. Depois que você morre, não tem mais o que fazer, não é? Então, a gente não pode politizar a questão de vida. Não podemos. Seremos irresponsáveis se fizermos isso. Então, é por isso que quando eu falo aqui que é hora de se unir força, é hora justamente de deixar as bandeiras partidárias de lado, é porque se assim não fosse, Nara, infelizmente, o país só tem como piorar a situação e não melhorar. E a pior consequência vem para quem? Para a massa popular, para as pessoas. E essa questão da vacina que está tão devagar em nosso país, como é que a senhora avalia? O que o parlamento pode ajudar o governo? E o governo está junto com um consórcio de governadores, né, o governo de Pernambuco, os prefeitos também se unindo, porque está vendo que pela parte do governo a coisa vai ser mais demorada. Então, o parlamento está ajudando nisso? Como é que está a participação dos deputados nessas questões da vacinação? Olha, nós, principalmente Pernambuco, tudo que chega do governo lá para aprovação em questão do Covid, que seja medida preventiva, que seja medidas realmente de vacinação, que seja de aquisição de financiamento, de qualquer coisa para realmente vir atender a população, a gente não tem medido esforços. Tem entrado justamente com projetos emergenciais, justamente para não ter empecilho de aprovação rápida. Então,
E quando você fala aí na questão da vacina, eu me lembro, eu esqueci agora o nome da matéria-prima, o IFA, né? O IFA. E eu assisti alguns dias atrás, eu acho que muita gente também assistiu, quando se perguntou por que o Brasil tinha não tinha matéria-prima para isso. E o cientista foi bem claro em dizer que quando o Lula era presidente, ele investia muito na questão da ciência aqui. Mas depois que o governo Temer entrou, ele diminuiu para 50% e quando esse novo governo aí entrou, diminuiu, aliás, acabou com tudo. Então, observe como é importante a gente ter governos que se preocupem em realmente andar com as próprias pernas, não ficar refém de outros países para justamente fornecer vacinas. O que está acontecendo conosco hoje é justamente isso. Nós estamos refém, né, de outros países para nos fornecer essas vacinas, enquanto se fossem produzidas no Brasil, né, se a gente tivesse essa matéria-prima e a gente tivesse justamente produzindo, né, como a gente vê São Paulo, já está produzindo, né, pelo Butantan, lá tudo direitinho, mas se a gente tivesse isso aqui em massa, com certeza hoje a população do Brasil já estaria praticamente toda vacinada. E aí fica a dica, gente, nós precisamos, com certeza, enquanto essa vacina não chega, precisamos, falo novamente, reafirmo aqui novamente, precisamos fazer a nossa parte. Deputada, vou agradecer aqui a todos que estão acompanhando, já aproveito e faço um convite a vocês, um pedido, que compartilhem a entrevista, curtam aqui a página, a fanpage do Portal Tribuna Nordeste, é facebook.com/Portal Tribuna, o NNA ainda, nosso endereço eu não vou mudar, porque a gente já tem, né, um número enorme de seguidores. E tem aqui Ranilson, um abraço para Ranilson, para Miriam, para Darticleia, Francisco e outros que estão aqui. E compartilhe para que mais pessoas possam acompanhar essa entrevista com a nossa deputada Dulce Amorim, falando um pouquinho do seu mandato, falando desse momento tão preocupante. E novamente a gente mais preocupada ainda com essa média tão dolorida de 2.000 mortes, né, diárias em média. Tá difícil, né, deputada? E aqui você falou em Ranilson, que está nos assistindo aí. E Ranilson, infelizmente, perdeu o pai pela Covid, não é? Aqui eu já perdi vários amigos aqui também, justamente devido à pandemia. Então, isso não só acontece com alguns, isso pode acontecer com qualquer pessoa. E agora tem uma preocupação maior, porque antes se tinha uma preocupação mais com pessoas a partir de 60 anos. Agora, quem está morrendo são os jovens que estão morrendo. A média de internamentos aqui no estado é de jovens. A média, já foi feita essa pesquisa, você disse tudo, eu ia falar justamente isso agora. A média maior de internamento agora são de jovens. Então, precisamos nos cuidar, porque quem é que sabe qual vai ser a sua reação ao contrair um vírus desse? Ninguém sabe. Se eu soubesse que eu não ia ter reação nenhuma, eu queria logo contrair. Mas o que é que tem acontecendo? O que é que tem acontecido? Até um dia desse, conversando com a médica, UTIsta, ela falou isso claramente. Ela disse, olha, é uma coisa que a gente não consegue entender. Tem pessoas que chegam aqui, a gente acha que vai superar, que vai tirar de letras, daqui a pouco óbito. Já tem pessoas, ela até deu o exemplo de pessoas idosas, que chegam aqui, a gente diz, eita, provavelmente a gente não tem muita esperança nesse caso. E daqui a pouco a pessoa reage. Então, isso vai de organismo para organismo. Então, a reação ninguém sabe. Ninguém sabe qual é a consequência de contrair um vírus desse. Então, por não saber qual é a consequência, é por isso que nós precisamos nos cuidar. E eu preciso cuidar de mim, preciso cuidar das pessoas que estão ao meu entorno e vice-versa. Frisando que a deputada está sem máscara, eu estou do outro lado já para a gente manter o distanciamento, tá vendo? A gente já está cumprindo todos os protocolos, eu resolvi ficar do lado de cá justamente para ter esse cuidado. Deputada, a gente está na Semana Internacional da Mulher, segunda-feira é o dia 8, uma das pautas principais, e aí uma das minhas principais também cobranças que eu faço, é a questão do plantão 24 horas na delegacia da mulher. Como é que vocês lá, as deputadas, a senhora que é deputada aqui do Sertão, representante aqui de Petrolina, como é que vocês têm trabalhado isso? A gente sabe que o governo está voltado para essa questão do combate à pandemia, mas a gente tem essas pautas importantes, principalmente a questão da mulher, onde o feminicídio, nesses primeiros 2 meses de 2021, tem aumentado bastante aqui em Pernambuco. Então, como é que pode concretizar essa demanda tão antiga aqui em Petrolina? Veja só, essa questão, Sinara,
é uma questão muito importante de ver, porque, veja só, é outro lado negativo da pandemia. Você pode perceber que desde o ano passado a gente vem enfrentando justamente o acréscimo de números de feminicídio, não só no estado, mas em todo o Brasil, não é? E aí, eu até o ano passado, no início do ano, eu fiz uma visita a Antônio de Pádua, secretário de Segundo, e disse, olha, aqui pra gente... Parece uma pessoa bem sensível, né? Para Petrolina, vamos dizer aqui, o que a gente precisa? É que as delegacias, né, que os plantões, justamente para atender esses casos, né, da mulher, de agressão, eles sejam abertos plantões no final de semana, que é onde acontece o maior índice, não é? Acontece o maior índice de ocorrências, justamente, de ocorrências. Só que, o que é que acontece hoje? Com a questão da pandemia, como as famílias estão mais juntas, não é? Então, esse número de agressão aumentou. Então, agora a gente tem a necessidade tanto dos plantões que aconteçam nos finais de semana, como também na semana. E isso a gente tem pedido justamente lá. Há uma promessa de se abrir novas delegacias da mulher, há uma promessa de se aumentar, justamente de fazer plantões, não é? E eu quero até voltar a visitar Antônio de Pádua para ver o que é que ele tem aqui para Petrolina, se o pedido que eu fiz o ano passado para ele, o que é que eles têm avançado nisso, para que a gente possa evitar a morte de mulheres que tem aumentado cada vez mais. Agora, 8 de março, né, a gente comemora o Dia da Mulher. Na realidade, é uma comemoração, mas na realidade é uma lembrança dos direitos que nós conseguimos através de muitas que foram mártires para que a gente chegasse aqui onde a gente chegou. E a gente não pode deixar que as coisas aconteçam, né, de forma, vamos dizer assim, de retroagir ao que a gente já conseguiu. O que a gente vê desse governo aí é que ele é completamente machista, não é? As declarações que foram feitas desde o início, essa questão, eu não concordo. Primeiro, eu sou cristã, sou uma pessoa temente a Deus, mas eu creio que quando Deus criou homem e mulher, ele criou homem e mulher com direitos iguais, no sentido de respeito. É tanto que quando Jesus diz que ama a igreja, que o marido deve amar a esposa igual Cristo amou a igreja, olha a comparação. E o que foi que Cristo fez pela igreja? Ele se entregou por a igreja, ele deu sua vida pela igreja. Então a questão do esposo é cuidar da esposa, é justamente ter um carinho pela esposa e amá-la, assim como Cristo amou a igreja. Então, veja, essa questão de machismo e tudo, nós precisamos deixar cada vez mais isso de lado, porque nenhum ser humano foi criado rebaixado. Todos nós fomos criados pelo nosso Criador, por Deus. E nós não fomos criados para estar sobre a asa, debaixo da asa de ninguém, mas sim em termos de igualdade. Então, nesse mês da mulher, que possamos refletir mais, que os homens possam entender que nós não estamos aqui para disputar com homens, nós estamos aqui para cooperar junto com os homens, para transformar a nossa sociedade, para transformar o nosso estado, para transformar o nosso país. E não, assim, em a questão de concorrência. Quando a gente fala em direitos, vamos dizer assim, a gente ainda vê a disparidade salarial entre homens e mulheres. Não é para acontecer, é claro que aqui eu entendo que há serviços, não é, que o homem, devido a ser, vamos dizer assim, ter um físico mais forte, ele tem uma potencialidade melhor de desenvolver. Mas isso não faz da mulher menor, não é? Então, são coisas que vai se encaixando e tem coisas que a mulher ela tem uma habilidade bem maior para fazer do que o homem. Então, por que a gente tem que tratar a mulher com esse diferencial salarial? Então, a gente precisa realmente continuar nessas lutas de igualdade de salário, de igualdade de tratamento, não é? De entender que o ser humano, ele é um ser completo e não dividido em caixinhas. Eu gosto sempre de falar essa questão de caixinhas. Quando a gente falar em direitos, a gente tem que falar para o ser humano como um todo e não apenas para isso ou para aquilo. Não, temos que defender a igualdade para todos. Aqui, acho que é Carol. Carol está dizendo aqui, igualdade e compreensão entre homens e mulheres. Isso é o que é importante. Deputada, a gente também, assim, a questão do feminicídio também, essa questão da política do presidente da República também tem ajudado, né, em incentivar o uso de armas e tem colocado a mulher cada vez mais em risco, né? A gente teve eu vou citar um caso recente aqui no Recife, de uma dentista, né? Ela
foi chamada pelo ex-companheiro, que ele disse que estava doente, e no momento começaram a discutir a questão que eles tinham se separado, tinha tido pouco tempo, e ela foi ajudá-lo e terminou sendo assassinada. Então, essa questão da facilidade também, que o governo tem tentado incluir na nossa sociedade, também tem colocado muito em risco a mulher, né? No meu ponto de vista... A mulher e nós, cidadãos, qualquer também. ser humano, porque veja só, isso, é claro que a mulher ela tem sido mais vulnerável devido a essas situações. A gente já viu juíza ser assassinada até com arma branca. Muitas não podem sair por conta, né, da pandemia. Justamente. Fica mais essa vulneráveis, questão de arma de fogo, essa questão... A juíza, Então, veja, pra que eu quero uma arma? Vamos aqui pensar aqui. É assim mesmo, pessoal. A gente está aqui no jardim da Casa da Deputada e a gente tem que acompanhar aqui no ao vivo. E aqui, se aparecer um latido de cachorro, é porque aqui a gente só tem 5, viu? Então é natural também isso acontecer. Mas voltando... Mas eles estão tranquilos, graças a Deus. Estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Curtindo a live. Viu? Então, veja, essa questão da questão do uso de arma... Eu acho que eu acredito que ela não é bom para ninguém. Quem tem que usar arma são os policiais, são as pessoas que realmente são capacitadas para tal coisa, não é? Fazem treinamento para isso. Porque, veja, todo mundo, eu gosto sempre de dizer, todos nós temos os 5 minutos de loucura. E dentro desses 5 minutos de loucura, qualquer um pode fazer qualquer atrocidade. E aí acaba a vida da pessoa, não é? Como esse ex-esposo da dentista, como o ex-esposo da juíza, de né? uma manicure também. Da manicure de várias mulheres. O que é que acontece? Ele acabou a vida dessas mulheres, eles acabaram a vida dessas mulheres, mas acabaram a deles também porque foram presas. E aí vem outro problema social. Como é que fica a cabeça dos filhos dessas pessoas, não é? Como, vamos dizer, no caso da juíza, as filhas presenciaram o assassinato. Então, você imagina que uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai encadeando a outra. Então, são vários problemas que um uso de uma arma pode desencadear para a família, pode trazer realmente vamos dizer assim, uma destruição para a família como um todo. Como fica o pai e a mãe dessa pessoa que assassinou? Como fica o pai e a mãe dessa pessoa que foi assassinada? Quer dizer, é uma coisa que é grande, não é pequena. Por isso que tem que se avaliar, todo governante ele precisa entender e saber melhor como fazer para justamente, quando se toma uma atitude dessa, quais são as repercussões que ela terá e quais são as consequências que o povo terá com uma medida dessa. Então, para meu ver, isso não adiantou em nada. A arma que eu gosto de usar é a Bíblia, tá entendendo? É a arma que eu uso, tá entendendo? Acredito que nós temos um Deus que ele realmente nos protege, certo? É claro que precisamos ter medidas de prevenção e tudo, mas eu jamais, agora mesmo como deputada, eu poderia ter o porte de arma. Não quero, por que eu vou querer um porte de arma? Justamente por isso, porque eu não sou capacitada para usá-la, então não quero e sou contra realmente essa questão da aprovação do porte de arma. Só creio que só trouxe o Brasil um retrocesso, não é? Um retrocesso, e a gente só tem acompanhado realmente casos aumentando justamente, e quando a gente vê esses casos, não são medidas de proteção, porque quando ele coloca a questão de liberar a arma, é para dizer que o cidadão precisa se proteger. Quem tem morrido, gente, é cidadão. É verdade. Quem tem morrido é cidadão. Quem tem sido assassinado é cidadão. Então, tem que se tomar medidas mais enérgicas contra bandidos, sim, mas não fazer a forma como tem sido feita realmente com a liberação dos portes de arma. Se ele tivesse investido o dinheiro que ele está investindo nisso, tivesse investido em vacinação, em medidas preventivas contra o Covid, estaríamos bem melhor. O que é que tem acontecido hoje com isso? Hoje, as pessoas de outros países não querem ter contato com nada que seja do Brasil, por quê? Porque justamente por conta da contaminação. Aí vem o problema econômico, que já é afetado diretamente pela Covid, não é? E aí vem outros problemas estruturais também. É um retrocesso grande. É um retrocesso, assim, que não tem medidas, até de empresas quererem recuar do país justamente por isso. E sem falar que, assim, a economia está indo bem. Como é que está indo bem? Só o ano passado, a gente tem uma estatística, eu não me lembro aqui agora, mas mais de 10 milhões de empresas foram fechadas.
de pequenas e microempresas. Isso acarretou um número de desempregados, não sei quantos milhões de pessoas desempregadas. Mais não de é? 13 milhões o IBGE, né? Pois deu é. agora, essa semana. Então, veja só, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Então, a gente tem visto que é um governo que não está funcionando em nenhuma das áreas. E aí, gente, paciência. Quando você vota em um presidente, quando você realmente elege um prefeito, um governador, você quer ver o quê? Você quer ver resultados. Você está pagando alguém para administrar o país, para administrar o estado. Para melhorar, né? Já que está achando ruim. Mas agora, o que a gente tem visto, infelizmente, é só retrocesso. Voltando nessa questão da pauta, como é que tá? Vocês são 11 deputadas, não é isso, né? Na Assembleia? Somos. Nesse mandato. Quais são, assim, o que tem avançado lá junto? A presidente da comissão é a deputada Gleide, é isso? É a deputada Gleide. Mas você deve participar de algumas discussões. Como é que está a pauta direcionada, como é que tem sido essas pautas relacionadas à mulher na Assembleia? Tem sido muito atuante. Essa semana mesmo passou pela Comissão da Mulher um projeto que eu achei muito interessante, que foi do deputado Gustavo Gouveia e de Gleide. Eles fizeram na mesma linha de pensamento, né, e foi colocado em um só projeto de lei, né? E muito interessante, onde dá direitos especiais às mulheres que amamentam e às grávidas na questão de concursos públicos, não é? Então, até o direito de amamentar a criança no momento do concurso, até o direito de apresentar atestado e ser acatado para ver um outro momento para fazer a prova. Então, isso tudo são conquistas que se vai justamente fazendo. Então, a Comissão da Mulher tem funcionado. Eu sou membro mesmo da comissão e, assim, a gente tem visto progredir muito, muitas leis estão sendo feitas em favor da mulher e a gente tem procurado blindar justamente as mulheres pernambucanas quanto a isso. Agora, é claro que a maior blindagem é que os homens aprendam realmente a amar as mulheres, entendendo que é um ser humano como ele, né? É o próximo dele e é que é a melhor coisa a fazer. Que não é objeto que tenha posse, não, né? Isso. É uma questão de companheirismo, né? Isso. A gente possui um celular. De parceria. De parceria. Aqui eu sempre digo para o Audaci, a gente sempre brinca com isso, que a gente aqui, essa questão... eu sou casada com meu esposo porque eu amo. Ele é casado comigo porque ele me ama, não porque eu sou um objeto dele ou vice-versa, não é? Então, essa questão de relacionamento tem que ser realmente por sentimento, por amor, e não por achar que um pertence ao outro, é obrigado a pertencer ao outro, né? E ele até brincou comigo essa semana. Realmente eu reconheço que mulher precisa ganhar melhor, que a mulher tem salão de beleza, mulher tem isso, tem aquilo. Então, veja só, são essas coisas que realmente tem algumas vaidades, né, que a mulher realmente tem, para estar até bonita para agradar o seu marido, né? Para questão si própria também, para né? se sentir bem, né? Mas isso não vem o caso. Essa questão, quando eu falo da igualdade de remuneração, é um reconhecimento. É um reconhecimento. É como reconhecimento pelo trabalho, até porque a formação é a mesma, por que vai ser menor? Né? E tem outra coisa que você falou aí, olha, gente, no início da entrevista. Vocês me desculpem, porque eu sou jornalista, mas tive que ir à escola, sou mãe. Então, a gente termina, não é que o homem não faz, claro que ele faz também, né? Hoje a gente já tem visto muitos homens ajudando nas tarefas domésticas, muitos homens, a questão de crianças, tomar conta de filhos e tudo mais, não é? E isso é importante, essa questão de entender, se os dois saem para trabalhar, então o natural é que quando chega em casa os dois também irão fazer as tarefas domésticas. Então isso é pensar, isso é amar e isso é cuidar, não é? É de entender o que eu quero para o meu próximo e aquilo que eu quero para mim. Deputada, você também, além de Petrolina, você tem outras bases aqui, tem outras cidades, Dormentes, Afrânio, né? Você passou em Santa Maria, tem uma em Lagoa Grande também. Como é que está a sua atuação aí? Como é que você está vendo esse retorno da população? Como é que você tem acompanhado e ajudado esses municípios dentro do seu mandato? Olha, a gente tem destinado emendas parlamentares para esses municípios, né? Inclusive Dormentes está de parabéns aí, porque a atuação, a questão contra o Covid, a prefeita Josimara saiu na frente, graças a Deus o número de mortes lá em Dormentes é o mínimo do mínimo, caiu né? Muito, bastante. É o mínimo do mínimo, e mesmo pessoas que contraíram o vírus e tudo, graças a Deus foram vitoriosos e tudo. Então, muito justamente agradecê-la por cuidar disso. Os outros prefeitos também têm tomado grandes medidas quanto a isso, não é? Eu passei agora em Santa Maria da Boa Vista, Sinara, porque eu coloquei
fiz o projeto justamente para colocar a serenata da recordação no calendário. Um patrimônio nosso, né? No calendário oficial das datas, né? De eventos, né? De eventos de Pernambuco. Então, isso é importante porque facilita o prefeito justamente ir atrás de verbas, né, para o evento. É claro que esse ano, provavelmente, eu não sei como é que ele vai fazer. Até ele tá em conversa com ele já falou que também não sabe ainda como é que vai fazer e tudo. Mas, inclusive, a Orla de As perspectivas não são positivas não ainda, são. Né? Com a vacinação tão devagar, tá ruim, justamente. né? Mas, inclusive, a Orla de Santa Maria é belíssima, não é? Ali você passa ali em Santa Maria, aquela orla ali é muito bonita e tudo. Então, a gente tem que aproveitar o potencial do que essas cidades têm para oferecer. E eu sempre gosto de falar o seguinte, que eu tenho uma imensa gratidão por Santa Maria. Por que eu tenho essa gratidão? Porque Santa Maria é mãe de Petrolina, é mãe de Afrânia, é mãe de Dormentes, não é? Então, essa questão a gente tem que realmente ter um olhar também especial por a nossa mãe, né? Porque realmente foi de lá que a gente saiu e ver os municípios crescerem. Deputada, Petrolina é, de fato, a sua principal base. A gente sente que as pessoas dizem, a deputada Dulce Amorim não se apresenta, a gente vê muitas pessoas ficam reclamando. Então, já que a gente está aqui numa live, fala um pouquinho o que o mandato da deputada Dulce Amorim tem ajudado a nossa querida Petrolina, que é o polo regional, capital de São Francisco, né? Qual é a sua principal atuação aqui para a nossa cidade? Olha, na realidade, a gente tem procurado visitar, diminuímos as visitas devido à Covid, porque você sabe que nem todo mundo quer receber visitas, não é? Mas temos procurado investir muito, inclusive, coloquei 100 mil de emendas para o Hospital do Câncer. A gente teve um probleminha, mas não foi com o Estado, quando foi com a emenda, foi justamente com o hospital aqui que teve algum problema de documentação para a questão de receber. Colocamos emenda para Frânio, para Dormentes, colocamos emenda para cá, colocamos emenda para outros municípios, né? Onde a gente teve aqui a perfuração de muitos poços no ano passado, né? Vamos perfurar também outros poços em outras regiões agora, certo? Estamos aí também com a questão... E ainda existia emendas ainda do tempo do mandato de Odaci, né? Justamente, que a gente conseguiu recuperar algumas, infelizmente não conseguimos recuperar todas, mas a gente está aí na busca, inclusive tem umas deles aí para a questão de bombas, né? E outras coisas. Conseguimos uns canos aqui para, eu me falho o nome agora, para uma região aqui que a água estava ruim, certo? Que é esse outro lado. Porto da Ilha, não. Não foi Porto da Ilha, é porque eu esqueci agora o nome. Me passou. Mas a comunidade sabe de onde eu estou falando. E aí a gente conseguiu canos, conseguimos bombas. Então a gente tem feito um trabalho todo voltado para isso. E sem falar que no meu próprio gabinete hoje também, eu tenho uma psicóloga que atende, a gente passou a pandemia, ela inclusive atendendo de forma remota. A gente tem procurado dar uma assistência, não é? E temos procurado fazer o melhor que podemos, não é? Então essa questão de emendas, é claro que ela não chega tão rápido como a gente imagina, porque também ela vai para as instituições. A gente, só para esclarecer aqui, o deputado não pega em dinheiro, a gente destina, as secretarias afins que justamente pegam isso. Agora mesmo eu estou aguardando já o pagamento de uma emenda para Dormentes e 2 ambulâncias, né, que irá receber. Né, para a Frânio foi perfuração de poços. Para esse ano, para sair, eu coloquei 2 tanques de resfriamento de leite também, para a questão de Afrânio, já que é uma bacia leiteira. Então, a gente tem construído com a comunidade. Aí, coloquei aqui para uma associação aqui do interior, também a questão do agroindústria, aproveitamento do umbu, da polpa de umbu. Ele já tem uma associação onde ele já tem construído e a gente colocou uma emenda que eles estavam precisando de complementação justamente para comprar o restante do equipamento. Coloquei na emenda também para esse ano, para a gente fazer 2 agroindústrias na região de Orocó, certo? Uma na área dos quilombolas e outra na área do povo indígena, entendeu? Então, a gente tem procurado sair pulverizando
a emenda, é claro que a nossa emenda não é como a emenda do deputado federal, né? A nossa emenda, ela é bem menor, eu até brinco... 1.200.000? Esse ano ela foi para 2 milhões, né? 2 milhões e pouco. Para agora, né? Para esse ano. Aumentou um pouquinho. Aumentou um pouquinho. Mas mesmo assim, para as necessidades que a gente tem visto para os nossos municípios, ainda é muito pouco, porque a gente gostaria de chegar. E aí coloquei também 300 milhões, queria eu, Senhor. Amém. 300 mil para dormentes, para a questão de calçamento das ruas lá, direitinho. E a gente está vendo aí também outras coisas que pode se fazer por fora, né? Trabalhar junto com o governo. A gente está vendo aí a PE 635, né? Graças a Deus sendo terminado, onde vai promover ali para as pessoas de Afrânio, dormente, mas não só para elas, mas para todo o entorno aqui da região, onde possa andar realmente numa PE bem feita, realmente uma PE que possa fazer uma movimentação bem melhor. A gente sabia que a PE estava lá, a gente sabe que a PE estava lá num estado terrível, muitos buracos, estava difícil realmente de trafegar, mas agora essa realidade é totalmente diferente, vai ser totalmente diferente. Então, tivemos também aí a questão de várias limpezas de barreiros, né? Um trator trabalhando aí com as nossas emendas aí também e tudo. A gente quer retomar isso agora a partir também agora de março, abril, quer retomar também a esses mesmos serviços. Então, o que a gente, graças a Deus, a gente tem feito. A gente tem feito. Eu sei que a crítica, ela sempre vai existir, não é? Até porque ela não é, às vezes não termina sendo uma crítica por fazer crítica. Aliás, por uma crítica sincera, porque a crítica sincera, ela serve para a gente crescer. Mas a gente sente que também muitas críticas são críticas partidárias, não é? Ah, porque vota em fulano, então cacete no outro, que é daquele que ele não vota. Então, eu não penso dessa forma, a gente tem procurado se movimentar direitinho. E o que eu quero, Sinara, é justamente no dia que terminar o meu mandato, se ele for renovado, beleza, trabalhar mais ainda. Se não for, mas é botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila com a consciência do dever cumprido. E falando também em educação, eu pedi agora também, recentemente, para o governo, justamente 3 escolas. 2 escolas para a área norte aqui, que uma fica ali no loteamento Recife. A escola do estado do loteamento Recife está muito sobrecarregada, realmente. É verdade. E outra para aquela região do Dom Avelar e Santa Luzia. Todas integrais? Todas integrais. E também recobrei, que também uma luta de Odaci já, a escola de Rajada, não é, que a gente precisa ver. Inclusive, visitei a NET para ver como é que estava essa questão da negociação com o terreno, não é? Porque a gente sabe que a escola municipal... É uma bandeira sua, inclusive, né? Desde a campanha, né? Isso. E a Odaci já vinha nessa cobrança também já há muito tempo, não é? Então, justiça se faça. Odaci sempre foi muito assíduo nessa questão de Rajada. E aí a gente também tem brigado aí para a emancipação política de alguns municípios. Rajada é uma delas, né? É um desses municípios. Então a gente tem aí apresentado o projeto, estamos aguardando passar na Constituição, na CCLJ, não é? Que é a Comissão de Constituição e Justiça, para ver como é que vai ser. Já que já teve municípios, né, em algum outro estado aí que conseguiu essa emancipação por conta de uma abertura aí na Constituição. Então, a gente está aguardando tudo isso, a gente tem lutado e dizer que é muito fácil, às vezes, se criticar. Mas eu convido a você, que não me conhece ainda, a visitar as nossas redes sociais, tá? A gente tem procurado manter informado do que a gente tem feito. A gente também está com um boletim aí numa rádio, onde a gente tem procurado informar o que tem feito semanalmente. Então, convido a você a ouvir e a visitar as nossas redes sociais para realmente saber o que tem sido feito. Outra pauta muito cobrada aqui é a questão do abastecimento da água, né, da Compesa, da questão do saneamento. Essa semana, o gerente regional, Marcelo Guimarães, né, ele teve sendo entrevistado pela Rádio Grande FM, no programa Nossa Voz, né, e assim, eu acredito que o que falta à Compesa é dar visibilidade, e isso eu sei porque eu já passei por lá, e eu questionava muito que a política de comunicação da Compesa, principalmente voltada aqui para Petrolina, é totalmente errada. Eu até, se você puder levar... E eu falei com os meninos da parte de assessoria de comunicação, da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, que tinha que mudar, descentralizar, porque muitas ações existem, mas as pessoas só conhecem o lado ruim, porque a questão de dar visibilidade do lado ruim é melhor. Quando ele vai numa rádio e coloca vários projetos, várias ações e investimentos que a Compesa tem feito,
aí já o discurso já passa a ser modificado. Como é que você tem solicitado algumas ações, né, da questão da água de rajada de dormentes ali daquela adutora, você cobrou, já é uma indicação sua já antiga. Como é que tá essas questões? E também das bacias, ele disse que a bacia do Jatobá está em andamento, houve uma troca da empresa, você tem acompanhado essas pautas da Compesa e que essa questão da Compesa com o município, como é que tá, como é que você enxerga isso? Que só quem está perdendo, né, é a população, né, nessas questões. Na realidade, Sinara, essa questão da Compesa, essa questão da Compesa, a gente até tem analisado o seguinte: alguns querem me carimbar como defensora da Compesa. Muito pelo contrário, eu não sou defensora da Compesa. É como eu disse aqui inicialmente, eu estou aqui para defender o povo, né? E quando a gente está para defender o povo, a gente tem que procurar as instituições para conversar. Por exemplo, o pessoal ali do entorno da Bacia do Jatobá, que é Fernando Idalino, o Jordão, Jordânia, Giovana, aliás, Jordão, Giovânia, Fernando Idalino, Henrique Leite, né, as pessoas daquele entorno. Nos procuraram justamente por quê? Porque haviam dito que ali, aquela região, as obras teriam parado. Então, quem melhor vai falar para a gente? O engenheiro e o gerente regional da Compesa. Então, fomos a ele, conversamos junto com as meninas que fazem, aliás, com a comunidade que faz parte das associações, não é? E aí teve um esclarecimento lá, onde a Compesa reconheceu que realmente a empresa havia diminuído a questão do trabalho lá, mas que a partir de fevereiro estaria retomando, né, com toda a força essa questão. Já apresentou as áreas que já tinham se finalizado. Ele falou na entrevista. Entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que ir atrás dessas soluções. E aí, falando em Compesa mesmo, eu coloquei emendas para a Compesa, onde a gente pudesse finalizar também alguns atendimentos de água na região de Rajada e em outras localidades. Fiz um pedido também ao governador, porque, veja, está sendo mudado agora 10 quilômetros de cano da adutora antiga, né, que é para melhor atender. Para você ter ideia como a questão do atendimento da Compesa é complexa, que foge do comum, que essa semana houve estouramento de novo na rede. Uhum. Quando há estouramento, o que é que acontece? Tem que desligar, né, o sistema. O sistema, quer dizer, quem está para receber água não recebe. E daqui que normaliza é outro problema. E tem um outro problema também que problema tão antigo, né, deputada? Que o doutor Marcelo falou, que é a questão da queda de energia na saída no Maria Tereza, né? Uhum. Então, quer dizer, tudo isso sobrecarrega e aí termina penalizando o povo com essa falta de água. E aí, como eu estava te falando, essa questão, fiz o pedido ao governador para quê? Fizesse o empréstimo, né, ao Banco Internacional, para fazer uma nova adutora onde viesse atender a Afrânio e a Dormentes. Por quê? Porque realmente essa região daqui, essas duas adutoras aí, dá para atender esse percurso aqui que vai de Petrolina a Rajada, Barra Franca, ali passando ali um pouco. Mas quando chega para Dormente e Afrânio, essa água já chega muito sofrida, não chega. É tanto que Dormente e Afrânio já passaram 30 dias sem água, 15, 20, 30 dias sem água. Você imagine que é uma casa, que muitas vezes, uma casa normal sem água. Agora imagine, às vezes, com uma pessoa acamada, com criança, não é? A dificuldade que se tem para atender essa comunidade. Então, essa questão de reivindicar, a gente tem procurado reivindicar, sim, ao governo essa questão, não é? A gente tem procurado, outra reivindicação também que eu fiz ao governo, é o programa do CISAR, não é? Onde justamente vem a tratar as águas das áreas irrigadas. A gente vê que a nossa riqueza aqui de Petrolina vem de onde? Das áreas irrigadas. E é justamente onde o povo toma água bruta. Então, isso é uma coisa que não bate bem. Quando a Daci estava prefeito, a gente sempre conversava sobre isso. Porque a gente sempre via que eram as áreas que menos recebiam investimentos, não é? É tanto que a Daci teve a preocupação, enquanto prefeito, de fazer escolas, abrir postos de saúde, de colocar carros à disposição da polícia, justamente para fazer o sistema de segurança, botar carro à disposição da saúde também, para trazer as pessoas quando tivessem necessidade de saúde para cá. Então, veja, tudo isso se dissipou depois que o outro prefeito entrou. Mas a Daci fez. Isso mostrou o quê? Uma preocupação que a gente tem justamente com a área irrigada. E agora, com essa conversa que a gente teve com o governador, foi também uma das minhas principais pautas, foi pedir o tratamento de águas para as pessoas da área irrigada. Uhum.
É até uma incoerência, né? Uma área que gera a principal fonte de economia e a população ainda tão dependente de um bem tão, né, Básico, básico. Né? Essencial. Essencial. Isso mesmo. Tomara que o governo, né, enxergue isso, e a gente sabe que tem esses impedimentos com essa questão do governo municipal, da questão da licitação, né, dessa briga jurídica, mas a gente cobra um entendimento, né, deputada? E a parceria, preciso isso, né? A parceria ela é a melhor coisa. Essa questão da municipalização ou até mesmo da terceirização, né, a venda da Compesa, os serviços de água de Petrolina, a gente tem que pensar em um ponto, né? Como é que ficam as outras cidades pequenas? Como é que fica isso? Não é? A gente sabe que existem municípios que são deficitários e tem outros que são superavitários. Outra coisa, como é que vai ficar o atendimento de água para essas localidades de interior? Isso. Não é? Uhum. Como é que vai ficar isso? Quem é que vai ficar responsável? Que já é difícil hoje, já é né? difícil chegar. Então, quando a gente pensa bem nessa questão, e muitas vezes até diz que não é de acordo com a situação dessa, não é pensando em mim, eu estou pensando no futuro, no amanhã. Como é que vai ser a vida dos meus netos? Como é que vai ser? Quem é que vai vir? Vai administrar bem esse sistema ou não? Então, se a prefeitura e o Estado chegassem a um consenso de realmente colocar a empresa para funcionar, quer dizer, quando o Daci foi prefeito, a Compesa funcionou muito bem. Outra coisa que eu não concordo, como é que a prefeitura tem um consumo de água 300 mil mensal e não paga? Quer dizer, se todo mundo resolver não pagar a Compesa, como é que fica? Né? Então, é aquela história, como a própria Bíblia diz, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que é do município é do município, o que é do Estado é do Estado. Se o município tem que pagar, ele tem mais é que fazer isso. É tanto que o Daci negociou quando esteve prefeito, dívidas antigas da Compesa. Pagou e parcelou. E eu acho que foi a única dívida que a Compesa ou que a prefeitura terminou pagando, foi essa que o Daci havia feito, justamente o entendimento de débito, justamente foi essa. Porque depois, pela informação que eu tive da própria Compesa, nunca mais se pagou a água consumida pelo município, foi paga justamente a Compesa. Então, fica aí a dica para a gente entender melhor como as coisas funcionam, né? Eu, como munícipe, eu tenho que pagar a minha água, eu, para ter minha água, eu preciso pagar, eu, para ter minha energia, eu preciso pagar. Então, como é que o povo tem que fazer o dever e os órgãos não fazem o dele, né? Então, é até um péssimo exemplo que a gente dá para a comunidade e que isso, quer dizer, para o município não há cortes, né? Mas para o ser humano, para o indivíduo, há cortes. Então, a gente precisa entender bem, e aquela questão, o que é certo tem que ser o certo. Todo mundo tem que fazer a sua parte. A gente tem uma região ribeirinha também que está precisando muito da Compesa olhar. Essa questão com a prefeitura também tem impedido de avançar nessa questão? Olha, eu estou inclusive para fazer umas visitas nas áreas ribeirinhas. É porque com essa pandemia terminou desfazendo toda a nossa agenda, toda a nossa programação, como a gente tinha já feito. É outra área também muito sofrida, é a área ribeirinha, onde eles não têm água tratada, muitas vezes não tem sistema de abastecimento, não é? Uhum. Então, água bruta direto do rio. Bruta direto do rio. Então, é uma questão seguinte, que quem tem a caneta tem facilidade de fazer, né? E a gente precisa acompanhar isso de perto. Eu, inclusive, estive aqui em Porto da Ilha, né? E, assim, muito sensibilizada com o problema dali, né? Muito um lugar muito bom, as pessoas excelentes ali, você chega para conversar e tudo, mas tem esses gargalos que não tem a condição básica de vida, que muitas vezes é a saúde que não tem um médico para atender, é a água de qualidade que não tem, né? É o saneamento que não tem, então são essas coisas que se deixam a desejar. Deputada, a senhora está no Partido dos Trabalhadores, que esse ano resolveu ficar, né, sair da base do governo e ficar independente. Como é que está sendo esse relacionamento, né, com essa nova postura do partido, não estando na base do governo, mas também não estando naquela oposição radical, né? Então, como é que você está conseguindo conciliar o seu mandato nesse novo momento em que o PT resolveu, né, ficar independente e sair da base do governo Paulo Câmara? Olha, Sinara, essa questão de oposição, a gente precisa cobrar. Como eu votei em Paulo Câmara, eu me sinto à vontade de procurá-lo para levar as minhas demandas. Quais são as demandas do nosso povo para procurar atender, não é?
Quando eu vou à Casa Civil, sempre sou bem recebida. Quando eu procuro ter uma agenda com o governador, sempre também sou bem atendida. Então, eu procuro não deixar essa questão partidária se envolver nessas coisas. É tanto que agora, uns 15 dias atrás, eu procurei aqui a Secretaria de Saúde do município. Não é a questão da medicação. A falta de medicamentos, A falta de medicamentos para diabéticos. Então, Magnildo já me respondeu através de ofício, já estou analisando o ofício direitinho para entrar em contato com a Secretaria de Saúde do Estado para a gente ver como resolve isso. Então, isso mostra o quê? Que eu não estou com bandeira partidária. O que é que eu quero é resolver o problema realmente das pessoas. É tanto que no momento que eu tive com ela, falei também das pessoas com lúpus, porque eles estavam também sem atendimento com reumato, e aí foi quando ela me esclareceu que é porque o reumato estava de atestado, por conta que tinha quebrado um pé e tudo, mas que graças a Deus já retornou, então o problema das pessoas que têm lúpus aqui no município já foi resolvido. Então a gente tem essa outra pauta para resolver, que são as dos outros municípios, mas se Deus quiser a gente vai conseguir chegar lá. Então são essas coisas, a gente precisa quebrar barreiras. É claro que o partido tomou a decisão dele, não é? Justamente de estar fora do governo, certo? Houve aquela problemática do município lá de Recife, tudo, a gente entende tudo. Agora, eu não posso deixar de procurar os nossos governantes em nome vamos dizer assim, porque agora eu não sou mais do partido. Não, eu tenho que defender o povo, independente de onde eu esteja, né? E eu tenho que ter uma boa relação com o governo, justamente porque se eu tiver uma má relação com o governo, com certeza tudo será mais dificuldade para o povo. Então, eu agradeço a todos que estão acompanhando aqui a nossa live, aqui na nossa fanpage, né? Já aproveito novamente para que vocês curtam, sigam, deixem aí os comentários. Se tiver alguma pergunta, depois a gente repassa para a deputada, para ela responder alguma dúvida. E a gente já está chegando aqui no final. Eu já vou deixar a deputada à vontade para fazer as considerações, colocar mais algumas informações que eu não tenho questionado aqui para todos que estão acompanhando agora e que vão acompanhar depois, porque a live fica gravada. E depois eu vou repercutir no portal, no site. Inclusive já deixo o endereço tribunanordeste.com.br para vocês acessarem, compartilharem. E deixo a deputada Dulce Amorim aqui muito à vontade e já que ela deixa essa mensagem que a gente vai estar na próxima segunda-feira, no Dia Internacional da Mulher, deixo mais uma vez a mensagem para essa questão das mulheres estarem sempre presentes, sejam nas esferas políticas, do poder, para que mais oportunidades surjam, né, deputada? Justamente, eu é quem agradeço, Sinara, a você por essa entrevista tão esclarecedora, porque é um momento que a gente chega às pessoas, é justamente no momento de entrevista, e aí até a gente chega para aquelas pessoas que nos criticam e elas podem ter a oportunidade também de nos ouvir e dizer que, assim, estou à disposição do povo de Pernambuco para lutar por melhorias. É claro que eu não tenho uma caneta, muitas vezes eu peço, não é? Aliás, toda vez eu peço, coloco as indicações, mas também aguardo. E cobra, né? E cobro, Coloco as indicações, mas também fico no aguardo do poder estadual em executá-las. Mas fico na cobrança disso e quero dizer que estou à disposição. Queria colocar aqui um adendo, quando eu falei das adutoras, né? Que a gente precisa entender também que as pessoas estão procurando mais a se interiorizar. E quando eu falo isso, quando você vai daqui para Rajada, não é, você vê muitas casas já ali depois de Pedro Baiano, né, Rio Jardim. Então, todas essas pessoas querem água. Então, é mais um motivo ainda que muitos a gente assentamentos, tem. Né, muitos ali assentamentos, não é? Inclusive, eu tenho recebido uma demanda que alguns assentamentos estão sem água. E quero até a próxima semana já marcar uma agenda também lá com o doutor Marcelo na Compesa, para que a gente possa visitar e ver o que é que a gente pode fazer. Como também na região de Rajada. Nós temos ali, depois de Baixa do Buraco ali, Morada Nova, que as pessoas dificilmente recebem água. Eu quero também ir lá para a gente ver se a gente consegue dar uma melhorada também no abastecimento de água, como Lagoa da Égua também. Então, são vários lugares também que a gente tem com vários problemas de água. Então, quero dizer para todos vocês que estou à disposição, não sou uma casa blindada, não sou uma pessoa blindada, muito pelo contrário, sou muito acessível, tá certo? Meu gabinete continua aberto, é claro que a gente continua com todas as medidas de segurança, para que o que a gente quer é a vida, né? Para mim, a vida dos meus assessores são importantes, como a vida também dos eleitores são importantes. Então, a gente procura manter todas as regras direitinho, mas qualquer coisa nos procure, tá certo? E estamos à disposição. E que Deus abençoe o nosso povo, que Deus abençoe a nossa nação,
dê sabedoria aos nossos governantes realmente para conseguir mediar e que a gente possa sair desse momento tão negro que o país atravessa. E a deputada caminha para a reeleição, aí a gente tem o ex-deputado Odaci Amorim também, volta novamente à disputa. A gente teve uma eleição municipal que a gente fala até atípica, né? Porque foram tantos eventos no momento, protocolos que tiveram que ser seguidos, não podia ir até as pessoas. Mas aí foi um momento atípico que a luta continua, né? A atuação política sua de Odaci, né? Ex-prefeito, agora que foi muito bem à frente do IPA, né? E como é que está essa questão da família Amorim aí na política? Qual é o futuro? Ainda não pensou? Não, a gente tem conversado, mas a gente ainda não tem uma definição. É claro que quem está, vamos dizer assim, quem está e outra no coisa, comando... você é a favor de uma candidatura própria do Partido dos Trabalhadores? É uma coisa que a gente tem conversado dentro do partido, a gente tem tá tendo muito cuidado de de não tomar decisões precipitadas, não é? A gente, infelizmente, teve esse embate aí interno de Marília com o PT, não é? E tudo. Então, tudo isso tem sido realmente conversado para que a gente não tome nenhuma decisão que vá ser ruim, tanto para o povo pernambucano como também para o partido, né? Então a gente tem que avaliar tudo. O PT é um partido que a gente conversa tudo, você sabe disso, Sinara, você acompanha um pouco a trajetória do partido e sabe que tudo isso é muito bem discutido e a gente vem nessas discussões. Quanto à questão da família Amorim, a gente tem conversado, o Odaci também tem conversado e provavelmente ele vai definir realmente se ele vai querer sair candidato ou não. A gente tem visto aí a questão, é um caminho natural eu ir para uma reeleição, não é um caminho natural. Mas é claro que também pode acontecer alguma coisa nesse caminho aí que seja uma mudança de coisa, mas o caminho natural é a reeleição. Ok, obrigada, viu? E que volte sempre aqui ao nosso portal. A gente deixa o site também, o portal Tribuna Nordeste, à disposição do mandato da deputada, né, das políticas públicas também, que a gente tem feito o nosso trabalho, sempre priorizando a verdade, né? Porque hoje em dia a gente tem tanta fake news nesse mundo, porque quanto mais o profissional, o jornalista que tem esse discernimento de combater isso, mais a população ganha, o cidadão ganha, né, deputada? Com certeza, Sinara. Eu é quem agradeço você. Eu tenho percebido que você sempre fica procurando matéria para colocar, não só de Dulcicleide, mas de todos os outros deputados também, tudo aquilo que traz para a região. Quero lhe parabenizar por essa postura, não é? Porque, infelizmente, não é todo meio de comunicação que a gente vê fazer isso. Então, eu só tenho a lhe agradecer e lhe desejar sucesso, que seu blog realmente cresça cada vez mais, seu número de seguidores possa realmente multiplicar, triplicar, certo? E que você possa ser bem sucedida nessa área que você escolheu, que é o jornalismo. E fazer um jornalismo coerente, não é? É verdade. Porque uma coisa... É difícil, mas a gente tem que permanecer. Uma coisa é escolher a profissão e outra coisa é realmente ter um rumo para a profissão, que é realmente ser coerente com a questão das informações. E eu lhe parabenizo porque eu lhe acompanho já há algum tempo e vejo que você tem procurado ser essa jornalista coerente, essa jornalista que procura informar sem tomar posição de lado A ou de lado B. Então, parabéns por isso, amiga. Obrigada. Deixa eu virar aqui para mim, para poder dar tchau, pessoal. Pronto, deixa eu virar aqui. Um beijo a todo mundo que acompanhou. Quem tá aqui, Carol, dizendo Sinara. Obrigada por sua condição. Obrigada, Carol. Carol Souza, minha amiga jornalista, assessora de imprensa da nossa deputada Dulce Amorim. Jailson, que estava aqui, os amigos todos que acompanharam. E, mais uma vez, compartilhe a entrevista. Quanto mais informação as pessoas tiverem de quem representa a nossa cobertura política, eu insisto nisso, eu sempre trabalhei no jornalismo político justamente para isso, para esclarecer as coisas, para que a politicagem fique em último plano. A gente tem aqui que esclarecer, a falar as verdades, que verdade não é todo mundo que gosta não, mas é bom. É necessário sempre, e nesse tempo de pandemia, quanto mais informação as pessoas tiverem, mais elas vão conseguir vencer e contribuir com todo o processo aqui de cidadania e democracia do nosso país, tá bom? Tchau, pessoal, obrigada. E lembrando, ficar em casa. Nesse momento, mesmo. A gente tem que ficar em casa, usar a máscara. Estou sem máscara, mas vou sair e vou botar a máscara. E eu estou distanciada da deputada. E cumprir os protocolos. Não vamos fazer festinha clandestina, não vamos se aglomerar. Mesmo dentro de casa não é bom se aglomerar não, viu, gente?
Vamos continuar nesse sacrifício, né, deputada, mais um pouquinho. Com certeza. Porque a gente não quer as pessoas morrendo porque não tem condição de estar pelo menos com um respirador para poder ter oxigênio para viver, tá bom? Obrigada, curtam nossa página, curtam o Facebook, o Instagram, Portal Tribuna também, que a gente também tem feito várias entrevistas lá, várias lives. E acessem tribunanordeste.com.br e se inscrevam nos canais. O canal Tribuna com 2 N's, né, no YouTube, que a gente tem trazido muita programação boa, muitas entrevistas exclusivas, e o meu canal que tem as nossas colunas, a coluna bastidor, dos bastidores da política, e a coluna sobre a questão da vacina e as informações da Covid-19. Tchau, beijo, até a próxima.